Todos os anos, centenas de pessoas se arriscam a atravessar uma faixa de selva com cerca de 100 quilômetros de extensão, um trecho que parece devorar quem ousa entrar. Esse é o único ponto do planeta onde uma estrada simplesmente desaparece no vazio. A lendária rodovia Pan-Americana, considerada a maior rede de rodovias já construída, estende-se por aproximadamente 18.600 quilômetros, ligando o Alasca ao extremo sul da Argentina. Ela conecta nações com geografias contrastantes e atravessa climas e terrenos desafiadores. No entanto, há uma interrupção entre o Panamá e a Colômbia, uma falha conhecida como Darien Gap. Vista do alto, essa área se assemelha a um imenso tapete verde. No chão, revela-se uma floresta densa e quase impenetrável, onde cada metro é resguardado com rigor pela natureza. Construir uma estrada ali é uma ideia antiga e ambiciosa, permitir que se possa dirigir por toda a América sem depender de balsas. Ainda assim, o chamado vazio vai muito além da simples falta de asfalto. Trata-se de um obstáculo natural em que o relevo impõe um "aqui ninguém passa". Qualquer tentativa de abrir caminho por ali provocaria profundas transformações, desde a destruição de habitats e alteração de rotas migratórias de animais, até a redefinição de fronteiras em mapas. Muitos governos e engenheiros já foram seduzidos pelo desafio, mas imagens reais da região revelam uma selva bruta, vestígios de vidas perdidas e trilhas que desaparecem na mata fechada. Tudo isso reforça o status desse local como um dos mais hostis e perigosos do planeta. Compreender o que é essa área do Darien, como se tentou vencê-la e por que isso tem implicações diretas em temas como migração, segurança, comércio e controle sanitário de animais, ajuda a explicar por que, até hoje, a única falha da rodovia Pan-Americana permanece intocada. As primeiras iniciativas para atravessar a região de Darien com a rodovia Pan-Americana surgiram nos anos 30, movidas por uma visão poética: conectar o continente de norte a sul por um único trajeto terrestre, tornando possível viajar do extremo do Alasca até o sul da Patagônia sem precisar mudar de transporte. No entanto, o que parecia um sonho ousado, logo se revelou um pesadelo para os exploradores. Máquinas eram engolidas pelo terreno hostil, pessoas sumiam sem deixar vestígios, mapas precisavam ser refeitos constantemente e comissões de planejamento surgiam e desapareciam entre as décadas de 1950 e o início dos anos 2000. O que restou foi pouco mais do que marcas deixadas por tratores e uma linha fragmentada nos mapas. O entrave não se limitava à engenharia, era uma questão estrutural. A logística se mostrava impraticável, os custos aumentavam continuamente, os riscos para as pessoas e para o meio ambiente eram altíssimos e o valor político da obra mudava de acordo com os interesses volúveis de governos distantes. As chuvas tropicais reduziam drasticamente o tempo útil para construções. A conservação da rodovia seria eterna e extremamente dispendiosa, e o apoio político era instável. Apesar de tudo, os estudos realizados ao longo das décadas trouxeram ensinamentos importantes. Em regiões onde os aterros cedem, são necessárias fundações profundas. Onde o solo se movimenta, deve ser reforçado. Onde não é possível escavar, é preciso construir viadutos. A engenharia apresenta soluções, sim, mas o verdadeiro desafio envolve uma equação muito mais ampla, que considera uma biodiversidade extremamente delicada, fluxos migratórios controlados por organizações criminosas, questões de soberania nacional, segurança e proteção à fauna local. Em resumo, Darien não se dobra apenas à força das máquinas. A travessia exige acordos entre países, investimentos contínuos ao longo de vários anos, presença constante de autoridades e uma articulação diplomática sofisticada, fatores que, ao longo de quase um século, jamais se alinharam plenamente. A região de Darien está longe de ser só floresta. Trata-se de um mosaico complexo que reúne terrenos alagadiços ao leste, vales profundos e colinas que se elevam até cerca de 1.000 metros na cadeia montanhosa, conhecida como Serrania del Darién. A vegetação é tão densa que sob a copa das árvores reina uma penumbra úmida constante. O chão é traiçoeiro, cede com facilidade, transforma-se em lama, engole os pés de quem caminha. Raízes e buracos estão escondidos sob uma manta de folhas e cipós. Os habitantes locais movem
locomovem-se por veredas estreitas ou através de cursos d'água, usando canoas. Fora dessas rotas, cada passo representa um perigo. O clima é tipicamente tropical e úmido, com temperaturas que oscilam entre 25 e 30 graus Celsius ao longo do ano, noites pouco frescas e um período de seca que na prática não se sustenta. Entre os meses de abril e dezembro, chuvas rápidas e intensas encharcam as trilhas, transformando caminhos em verdadeiros lamaçais, enquanto córregos se convertem em enxurradas violentas, arrastando tudo em seu caminho. Mesmo no período seco, a umidade continua alta, e as pancadas de chuva no fim da tarde são frequentes. A água se impõe por toda parte, preenche o ar, infiltra o solo, molha roupas e equipamentos, e corrói tanto estruturas quanto corpos humanos. As operações logísticas na região desafiam a lógica comum. Abastecimento de combustível, transporte de alimentos, instalação de pontes, atendimento médico de urgência e até comunicação só ocorrem dentro de janelas apertadas e de alto custo. A conjunção de chuvas intensas, solo instável e vegetação densa transforma Darien num verdadeiro campo de testes para soluções em infraestrutura. Drenagem constante, uso de materiais leves, estruturas elevadas, manutenção contínua e adaptação a cursos d'água imprevisíveis são exigências básicas para quem ousa desbravar esse ambiente selvagem e implacável. Mesmo com preparo avançado, a selva de Darien impõe desafios biológicos extremos. A temida formiga-bala causa uma dor intensa, comparável a um disparo de arma de fogo, que pode durar até 24 horas. Entre os Emberá, ela faz parte de rituais de iniciação. Serpentes como a jararaca da mata atacam de forma imprevisível, enquanto a surucucu pico de jaca, considerada a mais venenosa de todo o continente americano, interfere na coagulação do sangue. Os corais exibem anéis vibrantes como aviso, mas muitas vezes passam despercebidos. Já a pequena rã dourada carrega toxinas letais em sua pele, capazes de matar dezenas de pessoas, e seu veneno é utilizado por populações locais em dardos envenenados. Nas matas fechadas, grandes felinos como onças e pumas se movem com extrema discrição, quase imperceptíveis. Nas águas escuras, jacarés e caimãs negros surgem silenciosos, e os perigosos peixes elétricos podem causar paralisias com suas descargas. Contudo, o maior vilão é diminuto, o mosquito. Em poucos dias, surtos de malária e dengue podem incapacitar equipes inteiras, desorganizando cronogramas e colocando em risco todo o andamento de operações. Para mitigar os riscos, são necessários equipamentos de proteção rigorosos, vacinação completa, uso constante de repelentes, redes contra insetos, estoque de soro antiofídico e planos de evacuação bem definidos. Tudo isso eleva significativamente os custos. A natureza selvagem não apenas representa risco à vida, como compromete o ritmo das construções. Cada profissional incapacitado implica substituição, acionamento de helicóptero, uso de estoques médicos e perda de dias de trabalho. Por essa razão, qualquer estratégia viável nessa região precisa incluir canteiros elevados, sistema sanitário eficiente, rigorosa vigilância contra insetos transmissores e acordos internacionais de saúde pública. Esses fatores são tão essenciais quanto a presença de concreto e asfalto para garantir a continuidade das obras e a segurança de todos os envolvidos. Exemplos em regiões tropicais comprovam que construir em ambientes desafiadores é totalmente viável. Na ilha de Bornéu, por exemplo, a rodovia Pan-Bornéu avança enfrentando calor intenso, chuvas torrenciais e presença de animais selvagens. Em locais onde o aterro convencional afundaria, recorre-se à fundação profunda com estacas. Já onde o solo apresenta compressibilidade, são utilizadas almofadas leves feitas de blocos de espuma, além de geogrelhas e combinações drenantes para garantir estabilidade. Em áreas pantanosas, tubos e valas são instalados para manter o lençol freático sob controle. Os trechos mais delicados são transformados em vias elevadas, que literalmente flutuam sobre o terreno encharcado de turfa. O princípio fundamental é simples: contornar, jamais romper. Se a escavação interfere na dinâmica da água, a solução é construir pontes. Quando o solo respira, ele deve ser reforçado. Se há necessidade de permitir a passagem de animais, isso deve ser
previsto no projeto desde o início. Na prática, tudo isso requer obras modulares com elementos móveis, uso de estruturas pré-fabricadas, planejamento que leve em conta as janelas climáticas e manutenção programada desde o primeiro momento. A lição que fica para a região do Darién é clara: as soluções técnicas estão disponíveis, mas para que funcionem, é necessário garantir uma cadeia logística confiável, recursos financeiros garantidos por vários anos e uma governança que resista às mudanças de gestão política. Sem esses três pilares fundamentais, qualquer avanço inicial se transforma rapidamente em sucata, não por falhas na engenharia, mas pela falta de continuidade ao longo do ciclo de vida da infraestrutura. A rodovia BR-319 foi traçada em plena Amazônia na década de 1970, adotando soluções práticas e pouco sofisticadas: aterros com brita, bueiros simples, pontes sustentadas por estacas e vigas pré-moldadas. Nos trechos onde o solo era particularmente instável, optou-se pela construção de viadutos. Muitas dessas estruturas foram erguidas diretamente no local, com conexões improvisadas que permitiam a passagem de máquinas pesadas, enquanto plataformas de madeira ofereciam apoio provisório. No entanto, a ausência de manutenção ao longo dos anos transformou grandes segmentos da estrada em verdadeiros atoleiros intransitáveis, ao passo que áreas mais próximas aos centros urbanos ainda resistem e permitem a circulação. A principal lição deixada por esse histórico é direta e inegável. Levantar uma estrada representa apenas metade do esforço necessário. A outra metade, igualmente desafiadora, é garantir sua conservação ao longo do tempo. Nas regiões extremamente úmidas da floresta, valas de drenagem entopem com facilidade, o asfalto se rompe, a vegetação toma a pista e a água acaba dominando. Esse cenário exige, no caso do Istmo do Darién, por exemplo, que se inclua no planejamento desde o início os custos operacionais futuros, não apenas os de construção. Ou seja, é essencial prever equipes de manutenção permanentes, uso de sensores para monitoramento constante, patrulhamento regular e controle sistemático da vegetação. Sem esse conjunto de ações coordenadas, qualquer rodovia inserida em ambiente tropical tende ao abandono e à degradação. Mesmo assim, o fato de a BR-319 ainda manter parte de sua estrutura utilizável após tantas décadas é uma prova concreta de que, do ponto de vista técnico, construir e operar uma estrada em plena floresta úmida não é impossível. Trata-se sim de uma missão dispendiosa, que exige esforço contínuo e envolve uma série de questões delicadas, tanto ambientais quanto políticas. O Panamá enxerga a região de Darién como uma espécie de barreira natural, funcionando tanto como contenção do avanço migratório quanto como proteção sanitária. Apesar disso, o volume de pessoas que tenta atravessar por ali só aumenta. Em 2021, aproximadamente 133 mil indivíduos cruzaram o local. Em 2022, esse número saltou para cerca de 250 mil, e em 2023, ultrapassou 520 mil. No ano de 2024, foram registradas 174 mortes no trajeto, com 55 corpos encontrados. As autoridades admitem que o número real de desaparecidos pode ser muito maior. Não é a presença da lei que contém o fluxo migratório, mas sim a brutalidade da própria jornada. Ao mesmo tempo, essa área intransponível impede a circulação constante de cargas e o transporte de animais do sul em direção ao norte, funcionando como um filtro natural que protege contra doenças pecuárias, como a febre aftosa. Desde 1929, os países da América do Norte até o Panamá mantêm-se livres dessa enfermidade sem depender de vacinação, graças a barreiras sanitárias rigorosas e restrições. Já ao sul, especialmente na Colômbia e no Paraguai, os surtos ainda ocorrem, o que exige vacinação permanente. Portanto, a floresta de Darién não é apenas um espaço sem estradas ou infraestrutura. Ela opera como um mecanismo de controle que regula o movimento de pessoas, mercadorias e agentes infecciosos. Qualquer proposta de construção de uma via terrestre nessa região precisa necessariamente considerar com igual importância as questões migratórias, o controle sanitário de animais, a fiscalização alfandegária e a vigilância contra doenças que ultrapassam fronteiras. Esses elementos são tão essenciais quanto o concreto de qualquer estrada.
A construção de uma rodovia mudaria drasticamente a dinâmica atual em questão de poucas horas. Um trajeto que hoje exige de 10 a 15 dias de caminhada poderia ser feito de carro em apenas um único dia. A quantidade de mortes certamente cairia, mas, em contrapartida, o fluxo aumentaria de forma exponencial, com famílias inteiras, ônibus lotados e vans circulando em grande número. Estruturas já sobrecarregadas, como centros de acolhimento, equipes de saúde e forças de segurança, enfrentariam uma pressão ainda maior. A facilidade de locomoção também traria novos desafios. Entre os migrantes poderiam infiltrar-se foragidos da justiça e integrantes de organizações criminosas, aumentando o risco de conflitos e crimes. Já foram registradas ocorrências ligadas ao chamado Trem de Aragua, além de assaltos em rotas clandestinas, o que evidencia a vulnerabilidade do controle atual. Com uma via asfaltada, seria aberto um corredor logístico extremamente rápido, não só para pessoas, mas também para o tráfico de mercadorias ilegais, substituindo o obstáculo natural que hoje a floresta representa. Sob o ponto de vista sanitário, a situação se complica ainda mais. Caminhões poderiam circular transportando barro contaminado, restos de animais, ração e até mesmo bichos infectados, aumentando o risco de disseminação da febre aftosa em direção à América Central e, em seguida, ao México e aos Estados Unidos. Tudo isso em menos de 7 dias. Diante desse cenário, qualquer decisão favorável à construção da estrada teria de estar atrelada a um pacote rigoroso de medidas: fronteiras inteligentes, inspeções sanitárias eficientes, desinfecção obrigatória de veículos, pontos de quarentena, policiamento coordenado e acordos bem estruturados de retorno e acolhimento. Sem esses mecanismos, a rodovia deixaria de ser uma solução e passaria a representar uma trilha acelerada de riscos e vulnerabilidades. Ao longo da história, a região de Darién sempre ocupou um papel crucial em termos estratégicos. Em 1903, por exemplo, a Colômbia não conseguiu exercer domínio terrestre suficiente para impedir a separação do território que hoje é o Panamá. Simultaneamente, os Estados Unidos bloquearam o acesso marítimo com sua frota. Para uma nação estreita e de pequeno porte como o Panamá, a densa floresta acabou servindo como uma barreira natural de proteção. Caso fosse construída uma rodovia na área, ela se transformaria em um corredor direto, facilitando deslocamentos ágeis, inclusive de forças militares, em um terreno onde atualmente qualquer movimentação demanda semanas e depende de patrulhas e embarcações. Especialistas panamenhos apontam que, embora o potencial econômico de uma estrada seja significativo, o custo estratégico seria igualmente alto. Os Estados Unidos, que consideram o Canal do Panamá uma peça fundamental de seu interesse internacional, poderiam intensificar sua presença caso a estabilidade regional fosse ameaçada. Ainda assim, a preferência norte-americana tem sido por não viabilizar uma via terrestre cuja vigilância e controle seriam complexos. Assim, a questão geopolítica nessa área envolve múltiplas variáveis: a operação do canal, fluxos migratórios, atividades de grupos criminosos e o controle de doenças em animais. Manter a segurança do canal exige um ambiente estável e previsível, algo que grandes rodovias dificilmente proporcionariam. Diferente das eclusas do canal, que operam sob controle rígido, estradas são suscetíveis a interferências difíceis de monitorar. Portanto, qualquer proposta de construção de uma via terrestre precisaria vir acompanhada de um compromisso político amplo, colaboração defensiva entre países, compartilhamento de informações estratégicas, financiamento contínuo e normas claras de atuação conjunta. Esse tipo de arranjo institucional tende a ser mais complexo do que a própria obra de engenharia, evidenciando que, nessa região, infraestrutura e diplomacia caminham lado a lado. O Canal do Panamá é responsável por aproximadamente 5% da movimentação de cargas em todo o planeta e responde por cerca de 40% da arrecadação do país. Sua operação eficiente depende diretamente da estabilidade dos territórios vizinhos. A construção de uma rodovia que atravesse a região de Darién abriria uma nova via terrestre, funcionando como um desvio que escaparia ao rígido controle atualmente exercido pelo canal, com seus portos, alfândegas e eclusas. Isso permitiria o fluxo
desordenado de pessoas e mercadorias, aumentando riscos de segurança, elevando os custos com seguros e provocando atrasos. Um cenário que preocupa profundamente o governo norte-americano, que considera o canal um ativo de valor estratégico. A esse desafio se soma uma ameaça sanitária relevante, a febre aftosa. Erradicada nas regiões mais ao norte do continente desde o ano de 1929, a doença ainda registra focos no sul. Bastaria um único caminhão sem higienização adequada, um bezerro contaminado ou até mesmo lama infectada para que o vírus se espalhasse pela América Central, alcançando o estado do Texas poucos dias depois. Os Estados Unidos ostentam atualmente o status de livre de febre aftosa sem vacinação, condição essencial para a exportação de carne bovina a países como Japão, Coreia do Sul, México e China. Caso essa certificação seja comprometida, as consequências seriam duras: embargos comerciais imediatos, quarentenas obrigatórias e abates em larga escala com custos elevados. Para mitigar o chamado custo do erro, qualquer iniciativa de integração viária precisa vir acompanhada de medidas rigorosas. São elas: primeiro, um sistema migratório eficiente, com acolhimento digno e triagem adequada. Segundo, barreiras sanitárias eficazes, com desinfecção obrigatória, quarentena de animais e rastreamento das cargas. Terceiro, patrulhamento coordenado entre os 3 países envolvidos para combater o contrabando e o tráfico. Quarto, garantia de recursos permanentes para a manutenção da infraestrutura. E quinto, uma governança binacional sólida, com metas claras e mecanismos automáticos de suspensão em caso de risco. Sem esse conjunto de salvaguardas, a estrada que promete integração entre os povos pode, na realidade, desorganizar economias, comprometer a segurança regional e colocar em risco a saúde dos rebanhos. É justamente por essa razão que o projeto, embora recorrente, ainda não saiu do papel.